E aí, concurseiro, na entrevista com o especialista de hoje, a gente vai falar sobre como montar um plano de estudos. Você já decidiu o concurso que você quer fazer, mas ainda se sente um pouquinho perdido? Tá faltando um direcionamento aí para você dar o pontapé inicial nos seus estudos? O que pode estar faltando para você é um plano de estudos eficiente, que é montado aí de acordo com a sua rotina, com a sua disponibilidade de horas para estudar. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e consegui trazer aqui o coordenador pedagógico da Degrau, Marcos Brito, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como montar um plano de estudos eficiente e que ajude realmente o concurseiro, né, Brito? Vamos lá, Yasmin, vamos lá, vamos tocar esse barco. Eu prefiro sempre ficar um pouquinho escondido, não aparecer muito, mas atendendo a seu pedido, vim aqui falar um pouquinho com os concurseiros. Ninguém melhor do que um especialista para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Eu queria começar esclarecendo para os concurseiros o que é um plano de estudos. Bom, plano de estudo, Yasmin, é tudo aquilo que o concurseiro ele deve ter. Ele tem que ter. É uma forma de você organizar o seu estudo em cima de um cronograma. Ou o edital saiu, você tem que montar em cima daquele cronograma, ou que não tem edital, você se basear no último edital. Então o concurseiro ele precisa ter um plano de estudo bem organizado e tentar seguir. A gente sabe que problemas acontecem, pode acontecer de naquele dia você não conseguir estudar ou naquela semana, mas é tentar seguir fielmente o seu plano de estudo, uma vez que você definiu ali quais são os dias, quais são os horários de você estar estudando. Então é importante você ter um plano de estudo bem organizado. Perfeito. E tem alguma ferramenta ou algum formato que você recomenda que os concurseiros usem, né, na hora de elaborar o plano de estudo? Então, Yasmin, para os concurseiros que estão iniciando, eu falo que é simples, bem simples. Excel ou uma folhinha mesmo, A4, você faz a divisão ali por dia. O importante nesse primeiro momento é você seguir. E cola na sua geladeira, cola ali no seu guarda-roupa, no lugar que você mais passa. O importante nesse primeiro momento é você seguir. Você vê os horários que você tem livre, faz aquela divisão em cima daqueles horários, em cima daqueles dias e procura seguir aquele cronograma. Tentações aparecem, né, quando a gente está estudando, quando a gente se propõe a estudar, mas procurar seguir aquele cronograma que está ali. Depois, para aquele concurseiro que já está há algum tempo estudando, aí sim eu recomendo. Hoje em dia a gente tem aplicativos que fazem a divisão mais organizada, em cima de peso, por matérias. Até o nosso site da Degrau Questões, a gente está subindo a plataforma, a forma de você organizar o seu estudo por peso, por matéria. Então eu acho que para esse segundo momento, para aquele concurseiro que já está estudando, eu sugiro procurar algo um pouco mais tecnológico, né, que vai para poder te orientar melhor ou te direcionar melhor. Mas, num primeiro momento, para aquele concurseiro que está estudando, folhinha A4, cola na geladeira, cola no seu armário e segue. Aquele é seu mantra. O importante é mais começar, né, do que tentar aí montar uma coisa muito elaborada. Exatamente. O importante é seguir. O importante é seguir do que montar algo muito elaborado. Que às vezes você perde 2 horas fazendo um plano de estudo e não faz 10 minutos estudando. Então não adianta. Né? Aí não resolve. Não resolve. Verdade. O concurseiro, geralmente, ali ele tem uma data, né, do dia da realização da prova ou, às vezes, uma estimativa de quando que pode acontecer aquele concurso. Eu queria saber como que você recomenda que ele faça a organização do tempo dele. Por exemplo, separando por blocos de matérias. Até a data da realização da prova, ele vai ter muito conteúdo para estudar. Sim, né? sem dúvida. Então, como que você recomenda que ele faça essa organização de tempo dentro do plano de estudos? O concurseiro, o que ele precisa pegar? Primeiramente, o edital do último concurso, né? Sempre como base o último edital ou os últimos editais dos últimos concursos, né? Exemplos que a gente dá, vamos pegar INSS ou TRE, que próximo concurso que pode vir a acontecer, você fazer a divisão em cima dos pesos. Vamos lá, o INSS, o direito previdenciário, são 70 itens que vai cair direito previdenciário. Então você tem que direcionar a maior parte do tempo para a matéria que tem o maior peso. Falar um pouquinho do TRE. O concurso TRE, do último concurso, foram 65 questões, né? Eu fiz uma divisão, a matéria língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, administração e eleitoral, foi 77% da prova. Então você tem que pegar a fundo ali
quais são as principais matérias, maior número de questões que cai naquele concurso e fazer essa divisão, fazer ele em cima. No último concurso TRE nós tivemos 14 matérias, né? Então o aluno às vezes fica muito afoito com aquela quantidade de matérias e toma aquele susto. Caramba, eu tenho que estudar tudo muito. Não, vamos pegar o núcleo daquelas matérias básicas. Qual o seu maior peso? Português, constitucional, administrativo. E isso é para todos os concursos. Vamos direcionar concurso do INSS, Direito Previdenciário, concurso do TRE, Direito Eleitoral e Administração. Então você sempre ter como base, sempre ter como referência os últimos editais. Você conhecer a fundo, pesquisa, vá no curso que você estuda, pega essas informações, porque isso vai fazer toda a diferença. Muitas das vezes a pessoa fala, não, tem que estudar 10 horas, eu tenho que estudar 12 horas. Não adianta você estudar 10, 12 horas e de forma errada. De forma errada, aquele conteúdo ali que cai na prova uma, duas questões. O que isso vai fazer diferença? Claro que vai fazer diferença. Uma, duas questões, aprova ou reprova. Porém, o maior peso da prova é onde você deve direcionar o maior tempo que você tem na rotina de estudo. Perfeito. E a gente sabe que, mesmo com esse plano de estudos, imprevistos podem acontecer, né? Você até estava falando sobre isso. E eu queria que você desse alguma dica de caso, por exemplo, ele tenha um imprevisto de que durante uma semana ele não consiga estudar. Como que ele faz para realocar a rotina dele ali do plano de estudos? Eu acho que no primeiro momento, se ele não teve como estudar, ponto 1, que eu falo sempre para a galera que acompanha o simulado, não se culpa. Que problemas acontecem. E para você não pirar, porque você montou aquele cronograma de estudo e você não cumpriu, muitas das vezes você quer se atropelar, você quer nessa semana, você organizou essa semana para estudar 4 horas, na semana seguinte você quer estudar 8, mas estudar 8 sem qualidade. Então, por mais que naquele dia ou naquela semana você não conseguiu estudar, refaça o seu plano de estudo naquele momento. Você não conseguiu, beleza, eu vou retornar desse ponto aqui, vou partir dessa semana aqui e vou continuar aqui a caminhada, porque problemas vão acontecer na rotina do concurseiro, isso é normal. Então o que você tem que saber nesse primeiro momento é ficar tranquilo, não se culpar por aquele problema que aconteceu. Porém, você deve se cobrar. Sim, a cobrança tem que ser interna, porque externa você também vai ter muitas cobranças, né? Família, amigos, mas a principal cobrança tem que ser interna. Então é importante você tentar seguir o plano de estudo, o cronograma que você fez, porém, se você não conseguiu cumprir, não se culpe. Não se culpe, refaça e retorne à rotina dos estudos que você mapeou, né? Que você fez ali novamente. Por isso que é importante talvez começar com uma certa antecedência, né? Porque ele também vai conseguir flexibilizar melhor exatamente, isso. Exatamente. O quanto antes começar melhor. Hoje em dia concurso, já há algum tempo, né? O concurso cada vez pede mais matéria, cada vez mais tem um nível de aprofundamento. Então o ideal é o aluno começar quanto antes para poder ter tempo de montar o seu caderno teórico, fazer bastante questões, fazer simulado, que eu digo que é o grande diferencial de quem está se preparando. Então, assim, quanto antes começar, melhor. E comece. Nunca ache que é tarde demais para começar e não vai naquela também que é cedo, é cedo, é cedo e o tempo passa, né? É verdade. O tempo passa. Você falou sobre a questão a parte das questões, né? E isso deve estar dentro do plano de estudo, essa distribuição, por exemplo, tempo de leitura, tempo de resumos, tempo de resolução de questão. Isso precisa estar ali também para ele não só ler ou às vezes só querer fazer questão. Yasmin, então, questões... quando eu comecei a trabalhar com concurso, né? Já vai algum tempinho, uns 15 anos mais ou menos. O que eu observava, né? Eu observava, na minha época não tinha, quando eu comecei a trabalhar com concurso, não tinha essa facilidade que tinha hoje de questões comentadas, de sites, não tinha. Era um livro de questões comentadas, né? E o que eu percebi? Que os alunos que eram aprovados nos concursos, eles estavam, a maioria deles, com aqueles livrinhos de questões comentadas de barra de braço, lendo de um lado para o outro, diferentemente daqueles alunos que não conseguiam tanto sucesso no concurso, estavam lá com aquele vadimeco grande. Então, assim, o que eu costumo falar para os alunos? Maior parte do tempo você deve aplicar questões. Você teve aula hoje, seja lá qual foi a matéria, nacionalidade, para o direito constitucional,
crase para a língua portuguesa, você tem que chegar a casa e você tem que fazer o maior número de questões. Voltar na teoria, você só deve voltar quando você errar. Errou, ok, volta na teoria. Mas você sempre deve estudar através de questões. Questões, ela facilita você a guardar o conteúdo. Sempre que você... eu acho que para nossa vida mesmo, né? Sempre quando nós somos submetidos a algum questionamento, isso fica na nossa cabeça, né? E quando a gente está lendo o livro, quantas vezes eu me peguei lendo o livro, eu estou num capítulo, 10 páginas depois, eu não lembrava que eu li nas últimas 10 páginas, falava, caramba, que será que eu tenho algum problema? Aí quando você para conversar com alguns colegas, você vê que isso é absolutamente normal. E quando você começa a ler o livro fazendo alguns questionamentos, alguns métodos que hoje em dia eu aplico quando eu estou fazendo minha leitura, fica muito mais fácil para mim, para eu poder guardar, né? Então, eu acho que no mundo do concurseiro, sempre procure trabalhar em cima de questões. Questões é o que vai fazer a diferença para você. O que você vai ser aprovado ou reprovado lá no dia do concurso vai ser o número de questões que você vai levar para o dia da prova. Então, elimine possibilidade de erros. E como que é que você vai eliminar a possibilidade de erro? Fazendo questões. Muito bom. Você recomenda que o plano de estudo que ele vai ter para poder estudar em casa seja uma continuidade, por exemplo, no caso do aluno da Degrau, seja uma continuidade do conteúdo que ele vai ter dentro de sala de aula, para ele conseguir ir acompanhando ali de uma forma diferenciada? Sem dúvidas, sem dúvidas. O importante é ele ter, como eu mencionei anteriormente, ele teve aula aqui no horário que foi, na parte da manhã, noite, sábado. Ele não pode ou tentar não vir para a próxima aula sem resolver questões do assunto que ele viu na aula passada. É muito importante para massificar aquele conteúdo que ele teve ali. Então, sempre procurar seguir o que ele está tendo em sala de aula. E dessa forma também, ele vai montar o material de estudo dele de uma forma mais organizada. Então, ele teve aula aqui, não se atropele. É um dia de cada vez. Monta o material daquela aula, dê continuidade em casa quando chegar em casa fazendo questões. Então siga esse plano. É bem importante você seguir. Essa pergunta foi muito, muito, muito importante mesmo. Bom. E você acha que tem uma quantidade de horas mínima para o concurseiro poder estudar, além do conteúdo que ele estuda aqui em sala, ou através das videoaulas, né? Para ele estudar em casa ali, só lendo, só resolvendo questão? Tem uma quantidade considerável mínima? Eu acho que isso é muito relativo. Claro que o aluno que ele tem mais tempo disponível para estudar, ele aplicar esse tempo estudando fora do curso, fora de sala de aula, é bem importante. Mas aquele aluno que tem uma quantidade de horas menor para poder estudar, o cara que trabalha o dia todo, ou estuda aqui na parte da manhã e depois vai trabalhar, o importante é ele conseguir separar algum período do dia para estudar. Eu não tenho tempo nenhum. Beleza, você vai trabalhar como? Você usa transporte público? Uso. Você demora quanto tempo da sua casa até o seu trabalho? 40 minutos, 1 hora. Ou seja, hoje em dia você consegue fazer questões e ir estudando pelo celular. Ao invés muitas das vezes, né, a gente está no ônibus, está no metrô, está no trem, quantas vezes a gente vê as pessoas ali nas redes sociais, lendo qualquer outra coisa, você está ali 1 hora fazendo questões. Então você está 1 hora do seu trabalho fazendo questão, na volta também mais 1 hora, já são 2 horas do seu dia. Muito bom. Você chegou em casa, você chegou a casa, né? Você tem 30 minutos, 40 minutos antes de dormir, antes de bater aquele cansaço normal do seu dia a dia, você já otimizou 2 horas e 40. Na hora do almoço você separou 20 minutos, já são 3 horas de estudo. Então, assim, o tempo é importante, Yasmin? Claro que é importante, muito importante. Aquele aluno ou aquele candidato, né, que ele tem o privilégio de ter um pouco de tempo maior, ou de só estudar. Certamente, se ele empregar de forma correta, é um ganho. Mas aquele aluno que não tem o tempo e cria o tempo, falar que aquele aluno esforçado, bota a faca entre os dentes, esse também tem totais condições de chegar no dia do concurso e brigar com aquele que tem bastante tempo. Então é a forma que você vai organizar o seu dia. Eu acho que tempo hoje em dia a gente não tem, a gente cria, né? Eu acho que hoje é a velha máxima do hoje em dia, né? A gente estuda, a gente trabalha, tem que dar tempo para a família, tem que dar tempo para tudo. Então o tempo a gente tem que criar.
É verdade. É importante saber otimizar ali o tempo que Isso. você tem disponível. Acho que essa dica foi sensacional. Exatamente. Aproveitar, às vezes, as brechas na rotina para poder incluir o programa aí de estudo dele para realização de um projeto de vida, né? Exatamente. O concurso hoje em dia ele é um projeto de vida, né? Muitas pessoas, né, entram na faculdade, passam 2, 3, 4 anos estudando e qual a certeza que ela vai ser empregada? Nenhuma. E certamente, se você entrar para o mundo dos concursos e seguir aquela cartilha, esse mesmo tempo que você vai ficar na faculdade, certamente algum concurso você vai passar. Às vezes pode não ser o seu sonho, aquele concurso que você almeja, mas concurso você tem que fazer até passar. Então você não acertou lá naquele concurso que você entrou para estudar, mas você certamente vai acertar outros concursos. Então não existe você não passar em concurso, existe você desistir. Brito, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. E antes eu queria que você deixasse aí um último recado, uma última mensagem para os concurseiros, porque tem uma galera que já decidiu o concurso que vai fazer, mas o edital ainda não saiu. Então eu queria que você deixasse aí uma dica de especialista de como que eles devem organizar o plano de estudo. O concurseiro ele tem que buscar, né, estudar o quanto antes para o concurso, começar a estudar o quanto antes, fazer essa organização, antes montar um plano de estudo que ele consiga seguir, nada surreal, eu tenho todo o tempo do mundo para poder estudar. Mas se você não vem com uma rotina de estudar, eu costumo falar que é igual academia. Aquela pessoa que já está há muito tempo sem ir à academia, ela vai conseguir fazer 4 horas de esteira? Não, não vai conseguir fazer. Mesma coisa é o concurseiro. Ele escolheu o concurso, o que ele vai fazer? Monta um plano de estudo que ele consiga seguir, não deixe, frequente as aulas, faça o maior número de questões possível daquele assunto que você teve na aula e simulados, faça o máximo de simulado possível, porque realmente isso é que vai fazer a diferença na sua aprovação no dia do concurso. Se teste. Tem muita gente que deixa para se testar no dia do concurso. Não, se você tem a possibilidade de fazer simulado, faça o maior número de simulado possível. Isso vai fazer toda a diferença. Fica aí a dica. Essa é a dica. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Yasmin. Obrigado, Yasmin. Vou falar agora, né? Geralmente é sempre o entrevistador que deixa o entrevistado sem graça, né? Agora eu vou fugir um pouquinho do script. Sou seu fã, acompanho o seu programa, sempre de vocês aqui, o News. Então, vou deixando aqui a Yasmin bem sem graça, bem vermelha. Sou seu fã, Yasmin. Muito obrigada mesmo. Vamos nessa. É muito bom ter você aqui podendo falar com os concurseiros, porque eles também são seus fãs. Inclusive pediram muito, tá? É uma solicitação dos concurseiros da equipe para você participar com a gente. Muito obrigada. Nessa, gente. Pode contar com a gente sempre que possível. E a gente está aqui para ajudar vocês, pessoal. Degrau Cultural aí é uma família e tenho certeza aí que entrando para essa família vocês vão ter êxito aí. Com certeza. Vamos nessa. Concurseiro, espero que a gente tenha ajudado vocês a elaborar um bom plano de estudos com as dicas, né, que demos aqui. Lembra de se inscrever no nosso canal, de acompanhar a gente pelas redes sociais, porque estamos de olho em tudo do mundo dos concursos para te manter super bem atualizado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.